Olá, primeiro ano, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal. Hoje nós vamos falar de algumas aplicações para as razões trigonométricas. Então a gente vai pegar aquilo que a gente já construiu sobre as razões trigonométricas e aplicar. Vamos lá então. Vamos estudar algumas aplicações de razões trigonométricas em medições de altura, inclinação e até em medidas astronômicas. Vamos começar então vendo um exemplo sobre medidas indiretas de altura. Considere que o engenheiro tem a intenção de medir a altura de um edifício, mas sabe que não é possível medir a distância até ele porque um rio impede a passagem até a construção. Então ele está de um lado, tem um rio ali que não dá para a gente chegar lá para medir essa altura. Então vamos lá. A partir do ponto em que está, que é esse primeiro ponto aqui, ó, esse primeiro que está aqui que eu fiz de vermelho, ele usa um aparelho chamado teodolito que mede, né, o ângulo bonitinho lá. E ele mede 60 graus, né, o ângulo de visão do topo do edifício. Em seguida, ele recua por 20 metros e o teodolito passa a medir um ângulo de 49 graus. Então ele andou mais 20 metros, mediu em relação à altura do edifício e ele achou aqui 49 graus. Vamos lá. A partir dessas informações, é possível obter a seguinte representação. Então, temos aqui um edifício, e o carinha estava aqui primeiro nesse ponto vermelho, tem um rio aqui que ele não consegue chegar nesse prédio, ele quer saber qual é a altura desse prédio. Então, vamos lá. Inicialmente, o ângulo é de 60 graus, mas a medida de D se mantém desconhecida em razão do curso do rio. Ao recuar 20 metros, olha aqui, o engenheiro verifica um novo ângulo de 49 graus. Então, aconteceu isso aqui. Consultando a tabela trigonométrica, vamos usar valores, preste atenção aqui, ó, aproximados em relação ao ângulo de destaque. Então, ele olhando aquela tabela que está no módulo de vocês, ele viu que a tangente de 60 graus que está aqui é 1,73 e a tangente de 49 é 1,15. No triângulo da direita, temos que... Então, o que ele escreve primeiro? Ele escreve que a tangente de 60 graus... E lembra que tangente é cateto oposto, ou seja, pega o ângulo de 60 graus. Quem é que está oposto a ele, ó? É o H. Então, cateto oposto sobre cateto adjacente, ó. O cateto adjacente é esse aqui, ó. E ele mede D. Então, ele tem isso aqui. Ok? Aí, na questão, a gente olhou nossa tabela, viu que a tangente de 60 é 1,73 aproximadamente. Né? H sobre D. Então, fazendo com cruz credo aqui, ó, H vezes 1, que está aqui embaixo, mas não aparece, eu sei, e 1,73 vezes D. Então, a gente tem essa relação aqui, ó. 1,73 vezes D é a medição da altura. Aí, a gente parte agora para o outro ângulo aqui, ó, nesse outro triângulo que se formou agora, levando em consideração o ângulo de 49 graus. Então, a tangente de 49 graus vai ser igual cateto oposto. Quem é o oposto a ele? É o H. Sobre cateto adjacente. Cateto adjacente é isso aqui tudo, ó, esse pedaço inteirinho. Vocês concordam comigo que esse pedaço mede 20 mais D? Então, coloca aqui, ó, 20 mais D. Aí, o que é que nós iremos fazer agora? Um cruz credo. No lugar de... Vamos fazer a substituição, então, primeiro, ó. Tangente de 49 é 1,15, então coloco aqui. Igual a H sobre 20 mais D. Pronto. Agora fica melhor para fazer o cruz credo. Então, H... Que um é esse que o senhor está falando, professor? Lembra, ó, embaixo aqui do 1,15 tem um, assim como aqui embaixo do 1,73. Não aparece, mas a gente sabe que ele está ali, o bonitão. Então, H vezes 1 dá H, que é igual a 1,15, que multiplica 20 mais D. Então, fiz esse cruz credo aqui. Encontrei também essa relação, turma, para a minha altura. E aí, o que é que nós podemos fazer? Observe que nós temos uma relação para H e nós temos outra relação aqui para H. Então, eu posso igualar essas duas. Então, ó, 1,73, né? Os duas não se referem à altura desse prédio, é igual a 1,15 20 mais D. Olha que coisa interessante nós temos aí. O que é que nós podemos fazer então agora? A gente pode fazer, né, a nossa distributiva. Então, eu posso fazer 1,73D, conservo aqui, igual 1,15 vezes 20, e aí eu faço a distributiva também de 1,15 vezes o valor de D. Então, 1,15 vezes 20, a gente vai encontrar 23, né?
23. Mais 1,15 vezes D dá 1,15D. Então, vou deixar a letra do lado, o número do outro. Então, 1,73D menos 1,15D é igual a 23. Então, a gente pode fazer essa continha aí, ó. 1,73 menos 1,15, a gente vai encontrar 0,58. Então, 0,58D é igual a 23. Então, pega esse 0,58 e passa dividindo. Então, D dividido por 0,58. Deixa eu só subir a tela um pouquinho aqui, para que vocês possam enxergar o finalzinho da conta. Então, 23 dividido por 0,68, né? Vamos fazer essa continha. 23 dividido por 0,58, a gente vai encontrar aproximadamente 39,65. Então, aproximadamente 39,65. Observe que a gente achou o valor de D, mas a gente já tinha uma expressão para altura lá em cima. A gente tinha que uma das expressões era que a altura é igual a 1,73 vezes D. Já que a gente achou o valor de D, é só substituir. Então, 1,73 vezes 39,65. Então, fazendo essa continha, a gente vai encontrar que a altura é igual a 68,6 metros. Tá bom? Observem, turma, que como a gente fez com o valor da tangente aproximado, esse resultado que a gente encontrou também é um valor aproximado. Beleza? Então, a gente encontrou aí, ó, a trigonometria para encontrar a altura de um prédio. Falando de inclinação, ó o nosso patrocinador Carro do Gás passando aqui. Vamos falar da medida de inclinação agora. Usando o conceito de tangente de um ângulo, podemos determinar a inclinação de uma rampa. Observe o triângulo retângulo a seguir formado a partir de uma rampa. Então, eu tenho aqui uma rampa, formei um triângulo retângulo aqui. Caso haja dificuldade de identificar o cateto vertical, apenas por meio da observação, basta pendurar qualquer objeto pesado em um fio para que na vertical, em pé, isso que chamamos de fio, para que ele fique na vertical, tá? Isso é o que chamamos de fio de prumo. Após medir com a régua os valores de H, ou seja, dessa alturazinha aqui, e D, a gente pode calcular a tangente desse ângulo aqui, tá? Então, se a gente calcula a tangente, se a gente calcula a tangente do ângulo, é o quê? Vai ser justamente cateto oposto, que no caso é H, sobre cateto adjacente, que nesse caso é essa distânciazinha D aqui. Aí a gente consegue descobrir a inclinação. Aí ele deu um exemplo aqui para vocês, ó. Se a altura for 15 e essa distância D aqui for 100, qual seria a tangente, né? A tangente seria, né, a altura 15, a distância D 100, então 15 dividido por 100, a gente encontra que a tangente do ângulo é 0,15. Aí a gente vai olhar na nossa tabelinha qual é esse ângulo que tem essa medida. Então, olhando na nossa tabelinha aqui, ó, na tangente, qual é o que chega mais perto de 0,15? Ó, é um número que está entre 8 e 9, ok? Então, a inclinação dessa rampa é um valor entre 8 e 9, aí, bonitinho. Sobre medições astronômicas, vamos lá. É possível medir a distância entre a Terra e a Lua? E a distância da Terra ao Sol? Observe que essas distâncias não podem ser medidas diretamente pelo ser humano, pois não é possível, por exemplo, utilizar uma trena ou uma fita métrica, né, para obter essa distância entre a Terra e os outros astros. Algumas das principais e mais precisas medidas astronômicas são obtidas indiretamente com o auxílio da trigonometria e da física. Essas técnicas de medições indiretas começaram a ser pensadas há 2.000 anos atrás, há mais de 2.000 anos atrás, na Grécia. Aristarco de Samos foi um dos primeiros a defender a ideia de que a Terra orbitaria em torno do Sol, e não o contrário, né? Os textos originais de Aristarco ponderam-se ao longo do tempo, tornando-se conhecidos apenas por meio de citações. Com base nelas, descobriu-se que o pensador desenvolveu métodos para determinar a distância entre corpos, Sol, Terra e Lua, além do tamanho desses astros. Esses métodos constituíram um verdadeiro exercício da geometria astronômica. Fascinado pela iluminação do Sol sobre a Lua, ele notou que em algumas noites a Lua estava iluminada pela metade. Como essa iluminação só poderia vir do Sol, ele decidiu que a posição dos astros seria o seguinte. Então ele pegou exatamente isso aqui, ó, a Lua aqui, né, orbitando em volta da Terra,
o Sol e uma parte dela somente iluminada. Vamos lá. Com essa configuração, podemos obter uma relação entre as distâncias da Terra e Lua, né, que ele chamou de DTL. Então, essa distânciazinha aqui, ó, da Terra para a Lua. E da Terra ao Sol, que ele chamou de DTS. Como a posição dos astros forma um triângulo retângulo, é necessário conhecer a medida do ângulo alfa, que pode ser obtida por meio de um transferidor bem calibrado, e cujo resultado é aproximadamente 3. Então, ele fez esse estudo, tá bom? Assim, aplicando a relação trigonométrica do seno ao ângulo alfa do triângulo retângulo, obtemos. Então, aplicando a relação aqui do alfa desse triângulo retângulo, ele pega o cateto oposto, que é DTL, sobre a hipotenusa, que é DTS. Então, como ele mediu esse ângulo aqui, ele sabe que o ângulo seno é 3. Aí, olhando na tabela, ele descobriu que é 0,052. Então, a distância da Terra à Lua é igual a 0,052 vezes a distância da Terra ao Sol. Essa relação expressa que a distância da Terra à Lua é 19 vezes menor que a distância da Terra ao Sol, pois 0,052 é aproximadamente 1/9. Na época, Aristarco não obteve um resultado tão bom. O valor que chegou para a distância da Terra à Lua era grosseiro, pois a medida do ângulo não teria como ser tão perfeita. Atualmente, sabemos que a distância da Terra à Lua é cerca de 400 vezes menor que a distância da Terra ao Sol. Apesar disso, Aristarco produziu métodos geométricos proveitosos para cálculo com ângulos pequenos e lidou com respostas fornecidas por aproximação em vez de números específicos. Então aqui está vendo, né, como ele construiu esse conhecimento. Com esse exemplo, podemos perceber que a geometria e o uso das razões trigonométricas possibilitam a medição de distâncias astronômicas porque permitem sua obtenção por meio de ângulos e algumas poucas distâncias conhecidas. Ok? Essa última parte foi uma espécie de curiosidade. A gente se vê na nossa próxima aula. Tchau, tchau, gente.